examinando as Escrituras, vamos então observar as Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 37, que nos fala de José. Vamos já aqui adiantar que esse trecho da vida de José, os acontecimentos, nos apontam claramente para Cristo, para a salvação. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Então Jesus estava dizendo ali aos homens, aos judeus, que eles buscavam decifrar as Escrituras, examinando detalhes, pormenores, para encontrarem o caminho da salvação, da vida eterna, para se livrarem da morte, da condenação, então, para agradar a Deus. E Jesus então está se colocando nesta posição de Salvador, é Ele que revela a salvação. E são justamente as Escrituras do Antigo Testamento, os profetas, os Salmos de Davi, a Torá, o Antigo Testamento todo, os 5 primeiros livros da lei de Moisés, isso apontam para Cristo. Então, estudando, examinando as Escrituras, nós devemos encontrar a Cristo como Salvador. E esse texto de José, ele nos dá uma prefiguração de Cristo, do Messias, uma revelação de coisas importantíssimas e realmente nos falam de Cristo e nos mostram a salvação, como que Deus salva. E nós então vamos ler neste contexto, nessa tipologia de encontrar a Cristo nas Escrituras, e aqui mais especificamente no livro de Gênesis, capítulo 37, com alguns detalhes pormenorizados da vida de José, aqui revelando a Cristo e a salvação. Veja bem como é importante esse estudo, compreender estas coisas, pois assim você estará agradando a Deus. E Deus escolhe aquele que lhe agrada, aquele que lhe obedece, aquele que faz a sua vontade. Então vamos crer e obedecer e fazer a vontade de Deus. Vamos ver aqui, lendo a partir do versículo 1 de Gênesis 37. Habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Melhor dizendo, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então veja bem, embora o texto nos fale a respeito de José, ele vai revelar José como o filho escolhido, aquele que traz a revelação do céu a respeito da salvação. Jacó aqui tipifica ao Pai, a Deus, e José a Cristo. Então nós vemos o caminho da salvação, a revelação da salvação. É que embora ele diga, esta é a história de Jacó, começa dizendo, tendo José 17 anos, porque é José quem vai revelar realmente a continuidade do ministério de Jacó, que começou com Abraão, quando Deus fala com Abraão, chama Abraão, é um chamado profético, diretamente Deus fala com Abraão para que ele fosse essa terra das peregrinações. Então foi Abraão peregrinando, deixando a sua terra e indo para uma terra que Deus havia mostrado, revelado, que ele chegaria e Deus lhe daria. Habitou Isaac nesta terra, e agora Jacó está nessa terra, na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, na Palestina, na terra de Israel. Deus mandou Abraão ir para lá e daria aquela terra à sua descendência. Então já passou de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. Mas quem realmente vai
exercer a administração nessa terra da promessa é o filho escolhido, é o profeta, é o Messias, é o que recebe a unção do céu, o batismo com o Espírito Santo, a revelação de Deus. Este é o escolhido de Deus, é o que é cheio do Espírito Santo. Jesus mesmo, ao iniciar o seu ministério, ele começa pregando, afirmando: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Então, ele é ungido, é o Cristo. José é ungido de Deus, ele tem sonhos, ele tem revelação, ele tem contato com Deus, ele está ligado a Deus. Então este é o líder do povo de Israel. Até hoje o líder na obra de Deus tem que ser aquele profeta que tem o contato com Deus, que tem a revelação de Deus para administrar a obra de Deus, que é uma obra espiritual. Vamos falar claramente isso. Vamos mostrar como isso se dá. Vamos mostrar o que é que impede a obra do Espírito nos dias de hoje e sempre, os motivos principais porque o homem se envolve em outras coisas e depois não pode mais, não consegue mais dar a liberdade que deveria dar ao Espírito de Deus para agir no meio do povo. E vamos já começar aqui pelo que a Escritura está dizendo, sempre com base no exame das Escrituras. Então nós já lemos que, apesar de falar da história de Jacó, ele vai falar de José, porque é José que é aqui o ungido, José é o líder, José é o escolhido, ele tem os sonhos, ele é realmente, é verdade isso. Ele aqui começa tendo a revelação de Deus que ele vai estar reinando sobre o pai, sobre a mãe, sobre os irmãos, porque essa é a vontade de Deus, porque Deus escolhe, Deus é soberano e os céus dominam sobre a terra. Então José é o escolhido para ter o dom, para ser batizado com o Espírito Santo. A primeira coisa é: José trazia más notícias deles, dos seus irmãos, para seu pai. Então veja bem, como está a sua vida diante do Pai, diante de Cristo? Você é alguém ao qual os céus está recebendo, do qual o céu está recebendo boas notícias ou más notícias? Isso é essencial. É assim que tem que ser. Se você vai andar com Deus, você tem que honrar a Deus, obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos. Você tem que agradar a Deus. Senão, o ungido, o anjo, o Messias, vai levar as notícias para os céus. Chegarão, subirão aos céus. Os céus ou vão se alegrar com a vida que você está levando, com aquilo que você está fazendo, ou os céus vão se entristecer e vão tomar atitudes. Ou o céu vai derramar bênção sobre a sua vida, se você andar em justiça, buscar a santificação sem a qual ninguém verá Deus. E buscando a santificação, você vai agradar a Deus, vai agradar aos céus, e virá a bênção de Deus sobre a sua vida, se obedeceres a minha voz, se guardares a minha palavra, se andares nos meus caminhos. Então eu ouvirei do céu, responderei, vou te abençoar. Essa é a verdade de Gênesis ao Apocalipse. E aqui nós estamos examinando as Escrituras, os seus pormenores, os seus detalhes. E aqui nós acabamos de ler que José, o escolhido, que tem o dom de revelação, de discernimento, tem dons espirituais, dos sonhos, ele tanto sonha quanto interpreta os sonhos. Ele é um homem espiritual, e o espiritual é que vai dominar, é o espiritual quem deve estar à frente do povo de Deus. Deus capacita José com dons espirituais para que dessa forma ele esteja à frente dos seus irmãos e até mesmo do seu pai e da sua mãe. E José, com todos os dons, vivendo uma vida de santificação, uma vida que agrada a Deus, ele levava más notícias para o seu pai. Então já havia contenda, já havia divisão no meio da família, entre o pai, entre os irmãos, com José, por causa da carnalidade, por a falta de espiritualidade.
Judas diz, Judas, o apóstolo, escritor aqui da carta, Judas, ele diz que a divisão entre vós por causa dos carnais que estão entre vós, que não têm o Espírito, não tem dom, não tem sabedoria espiritual, e vão tentar matar, jogar no poço, destruir a obra de Deus, destruir o espiritual, e os incomoda. Nós estamos dizendo a respeito de como a obra de Deus, ela é impedida nos nossos dias, em outros tempos, porque a obra de Deus é a obra do Espírito Santo, é para que nós possamos cumprir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Ezequiel diz que vos darei um novo espírito e um coração de carne, para que andeis nos meus caminhos, para que você possa entender a palavra, ela sendo escrita não em tábuas agora de pedra, e só com seu entendimento humano, mas na carne do seu coração, lida, entendida, explicada pelo Espírito Santo que você recebe. Então é assim que tem que ser a igreja dos dons espirituais, a igreja do Espírito Santo. Mas para que seja a igreja do Espírito Santo, ela não pode ser um templo, um prédio registrado, caro, que venha a gerar contendas, divisões carnais por causa de posse, de avareza, de usufruto, de uso das instalações, do grande prédio, com ouro, com muitas salas, com uma estrutura que vai prender os homens em documentos de posse, de administração, de direção, de domínio, que vão envolver finanças, arrecadação. Veja que Judas vai trair Jesus, vai vender Jesus, porque ele tinha a bolsa, ele administrava as contas, e ele tinha segundas intenções. Ele já prefigura essa igreja de grandes construções, de grande patrimônio, ao qual vai levar os homens a colocar o coração na guarda deste patrimônio. Então a presença de um profeta pode alterar toda a distribuição de renda, a administração, e eles não podem aceitar isso. Era como ali os irmãos de José, eles já tinham todo um planejamento de domínio, de nação, de desenvolvimento, de posse de terra, de prédios, de casas. Então, como virá um profeta com revelações, dizendo que essa revelação vai envolver o uso desse patrimônio, a disponibilidade desse patrimônio? É Deus agora que vai dirigir através de um profeta. Então gera insegurança no crente, no carnal. Mesmo ali Esaú brigando com Jacó pela bênção, e ele quer, porque envolve patrimônio, ele não pode perder aquela herança. Então quando nós institucionalizamos e crescemos e construímos, temos terrenos e temos prédio e temos bens, já não podemos mais estar à mercê da insegurança de um profeta. Precisamos ter tudo claro, eleições, designações de acordo com aptidão, com qualidade, com estudo. Não pode ser o batizado com o Espírito Santo, não pode ser o espiritual. Então, para que nós venhamos a ter uma igreja dirigida pelo profeta, pelo ungido de Deus, pelo que tem o dom, o sonho, a revelação, a profecia, a palavra de ciência e de sabedoria, nós teríamos que estar como foi proposto à igreja primitiva, sair do templo, não ter mais aquele patrimônio de ouro, pedras preciosas, que tinham homens que dominavam, que tomavam conta, que administravam. A verdade é que a igreja foi chamada para sair deste contexto materialista e ir para o contexto espiritual. Este contexto espiritual foi possível enquanto a igreja estava nas casas, no discipulado. Ela podia se reunir na casa de qualquer pessoa,
que a profecia ali entrega a revelação de Deus, a palavra de Deus, como Paulo diz aos Coríntios, não terá profecia, o outro línguas, que haja quem interprete, outro terá visão. Para que isso realmente viesse a ocorrer, continuasse ocorrendo, a igreja não poderia mais pensar em ser como era no tempo de Israel, dos judeus, de ter posses, grandes prédios, como os discípulos, os apóstolos ali chamaram a atenção, falaram com Jesus da grande construção. Jesus, ele clicará pedra sobre pedra. Então não deveria ser colocado novamente pedra sobre pedra para construir um grande edifício que se tornaria um grande patrimônio e ao mesmo tempo um grande laço para a obra espiritual. Porque agora ninguém vai estar disposto a ter uma revelação para entregar isso para Deus, para ser administrado pelo Espírito Santo, porque envolve investimento. Alguém deu dinheiro, alguém deu trabalho e vão querer manter sobre seu controle administrativo. Mas se a igreja ouvisse a voz de Deus, começasse a orar e reunir nos lares, então o lar é patrimônio já do seu proprietário, ali é a obra espiritual. Deus poderia ali tranquilamente falar como deve, como quer falar, revelar a vida, revelar a necessidade, revelar o dom, a cura, a libertação, a mensagem para o mundo, para o nosso país, para as vidas que ali congregassem, para a cidade inteira, com total liberdade, pois não envolveria a questão financeira, patrimonial, administrativa. O trabalho está sendo realizado na casa de um irmão, já com a sua escritura, ninguém vai contestar ali a posse e o direito de administrar o patrimônio, a casa, mas apenas ali envolveria a obra espiritual, o dom de Deus, as revelações, as visões, sem que houvesse contenda, como Jesus ali enfrentou aquele que lhe procurou pedindo que o seu irmão dividisse a herança com ele. E Jesus então diz que ele não vem para isso, ele não veio para resolver esse tipo de problema. Mas quando a igreja teima novamente em edificar grandes catedrais, com grande patrimônio, com muitos terrenos e prédios, ela não poderá mais ser dirigida pelo Espírito, porque não poderá entrar uma pessoa de fora e ter uma visão, uma revelação e assim dirigir esta igreja toda envolvida em administração patrimonial. Então, que Deus nos abençoe, que possamos realmente realizar a obra do Espírito Santo, assim como temos aqui na palavra. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos a Ti pela vitória da igreja, pela vitória dos dons espirituais, pela vitória do batismo com o Espírito Santo. Que o Senhor possa falar no meio da Tua igreja, como foi nos dias da igreja primitiva, no princípio, Deus. Que o Senhor volte a abençoar e dirigir a Tua obra através dos Teus servos e servas escolhidos, Senhor, levantados para esta obra do Espírito Santo. Pedimos a bênção sobre todos, a vitória, a cura da enfermidade, que o Espírito Santo venha habitar nessa vida e a partir dessa habitação como casa do Espírito Santo, todo mal venha sair, toda enfermidade, tudo aquilo que não é da Tua vontade, que Ele venha ter alegria, paz, saúde. Nós oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.